Aleluia. Podemos sentar, queridos? Aleluia. Deus é bom, né? Obrigado, grupo de louvor. Se prepare para o final. Aleluia. Deus é bom, né? Graças a Deus. Chegamos 2.900. Como é? Chegamos em 2025. Graças a Deus. Final de 2025. Tão bem, né? Aleluia. Teve as divergências pelo caminho, mas passamos por ela, né? Sempre levanta os empecilhos nas nossas vidas, mas uma coisa é certa, o Senhor sempre está com a sua mão estendida para nos sustentar, para nos abençoar. Amém? E aí, como foi o Natal de vocês? O Natal foi bom? Aleluia. Comeram muito pernil, tomaram muita Coca-Cola. Então, vocês estão bem alimentados, né? Aleluia. Nem quer ver carne por esses dias, né? Aleluia. Daqui até sexta, quarta-feira à noite, comer só ovo. A carne já está meio saturado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus. Nós vamos orar e agradecer a Deus para Ele nos dar a direção para as nossas vidas. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Pai, abre os nossos olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender a sua palavra e colocá-la em prática, Pai. O desejo do nosso coração é colocar tudo aquilo que o Senhor ministra em nossos corações e nós colocarmos em prática. Em nome de Jesus, nós te louvamos e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, aleluia, vamos ver o que a palavra de Deus nos traz para nós nesta noite. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, ele disse: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. No verso 10 diz: vós que outrora nem era povos, agora sois povo de Deus. Vós que não tinha alcançado misericórdia, agora alcançou misericórdia. Amém? Aqui no verso 9 ele disse: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Querido, nós somos sacerdote das nossas vidas, sacerdote do nosso lar. Então, amado, que o Senhor nos chamou, né, do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz: mas agora sois a geração eleita. Amado, nós somos eleitos. Somos eleitos em Cristo Jesus. O que é eleito? É ele ser elegido, né? Deus nos elegeu. Nós não tinha condições nenhuma, amado, para receber essa dádiva de Deus, mas Deus nos elegeu nele. Então, nós somos o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido. Deus nos adquiriu. Nós estávamos longe do Senhor, mas o Senhor nos adquiriu, o Senhor nos elegeu. Então, nós fomos eleitos pelo Senhor. Então, querido, veja a posição que você está. Está na posição de filho, né? Na posição de filho, como foi falado aqui logo no começo, né? Nós somos filhos do Senhor. Então, nós devemos ter aquele pensamento de nós que nós somos eleitos por Deus. Nós não somos eleitos por qualquer coisa, mas nós somos eleitos para o Senhor, pelo Senhor. O Senhor desejou tão grandes coisas para as nossas vidas, que Ele olhou para a humanidade e disse: eu vou eleger. E Ele nos elegeu. Então nós devemos sentir privilegiado,
porque Deus nos elegeu. E ele diz que ele tirou nós do império das trevas. Então ele tirou nós das trevas e trouxe nós para quê? Para o reino do seu amor, para o reino de luz. As trevas, amado, aonde nós estávamos? Mesa. As trevas estavam toda apagada, todo escuro. Veja bem, ora as trevas, né? Pode apagar essa luz de trás aí, irmã, também. Nós estávamos nas trevas, nós estávamos na escuridão, nós estávamos sem Deus, nós estávamos sem direção, nós estávamos sem Jesus, nós estávamos perdidos, nós estávamos nas trevas. Nós não sabia para onde ia, nós não tinha entendimento da palavra, nós não tinha conhecido Jesus Cristo, nós não conhecia o Senhor, mas o Senhor nos chamou do mundo das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então ele trouxe nós para a luz brilha, a luz ela brilha, olha a luz, aleluia. Nós estávamos nas trevas, amado, hoje nós estamos na luz. Nós devemos ter esse sentimento de alegria, amado, que nós estávamos andando nas trevas, mas hoje nós estamos andando na luz. E ele diz para que nós possamos, amado, testemunhar quem é Jesus Cristo em nossas vidas. A humanidade olha para você e vê quem é você em Cristo Jesus. Não porque que você tem, não é por aquilo que você tem, não é pela posse que você tem, mas por aquilo que você é em Cristo Jesus. Ele nos chamou para proclamar, para mostrar quem somos nós nele. Nele nós podemos todas as coisas, amado. Em Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. Em Jesus Cristo 2025 chegamos todo mundo bem. Porque Jesus Cristo sempre esteja ao nosso lado, sempre esteve segurando nas nossas mãos, esteve sempre nos sustentando, no meio da divergência, no meio da dificuldade, o Senhor sempre estendeu a sua mão. E a palavra, ela disse, né? Aqui no final do verso 9, ele disse: para que anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar, amado, as grandezas do Senhor. Nós fomos chamados para anunciar, para representar Jesus Cristo aqui na terra. Você é um representante do Senhor. Tira do seu entendimento que você é uma pessoa que não tem valor. Não, amado. Nós temos valores em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo pagou preço pelas nossas vidas e nos elegeu nele. Você é eleito, amado. Você é um eleito, não é um eleito para vereador nem para deputado, mas eleito para ser um filho de Deus, um representante do Senhor nessa terra. Para isso o Senhor te elegeu. O Senhor te elegeu não para andar de cabeça baixa, não para andar com pensamento negativo, não pensamento de morte, não pensamento de derrota, não pensamento de pobreza, mas Deus te elegeu para andar com a cabeça em pé, meu irmão. A cruz já levou, a cruz já levou. Jesus morreu na cruz, pagando todos os meus pecados, o teu pecado. Nós devemos viver que pecado não existe em nossas vidas. E se nós cometermos, nós temos um advogado que é Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Só basta nós se levantarmos no coração arrependido, no coração contrito. Deus está pronto para nos perdoar e pronto para pegar na nossa mão e dizer: filho, corra comigo. Nós somos eleitos nele, amado. Raça, sacerdote real, nação santa. A Bíblia diz que antes nós não era povo, antes nós não era ninguém, mas hoje nós somos alguém em Cristo Jesus. Aleluia! Abra sua Bíblia ainda no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19. Aleluia! Nós somos uma geração eleita, querido. Nós somos um povo adquirido pelo Senhor. Aleluia! 1 Coríntios 6, 19. Ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo?
Nós somos santuário do Espírito Santo. Nós carregamos a presença do Todo-Poderoso dentro das nossas vidas. Nós carregamos a presença do Senhor. Amado, não sei você, mas nós devemos ter essa consciência, amado. Quem somos em Cristo Jesus e quem nós carregamos dentro de nós. Ele disse no verso 19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, quem habita em vós, o qual possui da parte de Deus, que não sois de vós mesmo. Nós não somos de nós mesmos, amado, nós somos do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos tomar a decisão, nós precisamos colocar o Senhor na nossa frente. Pedir ao Senhor direção, pedir ao Senhor sabedoria, porque Ele está para nos ensinar, está para nos instruir as nossas vidas. Porque nós somos sacerdote real, nação santa e um povo adquirido por Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo, como a palavra de Deus nos mostra. Então, querido, que nós possamos ter essa consciência. Nós possamos ter cada dia, levantar e dizer: Pai, obrigado, porque eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está o tempo todo entre nós. Amado, que privilégio. Muitas vezes nós, como seres humanos, não paramos para pensar. Nós enfrentamos os dia a dia, as lutas da vida, correndo para cima e para baixo, correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro correndo longe da gente. Mas uma coisa é certa, nós devemos ter uma consciência, amado, quem somos nós em Cristo Jesus. Quando nós temos essa consciência, amado, as coisas mudam. Quando nós temos essa consciência que o Espírito Santo habita dentro de nós, as coisas mudam. Quando nós temos essa consciência que quem somos nós em Cristo Jesus, as coisas mudam. As coisas não estão mudando é porque muitas vezes, querido, nós só ouvimos a palavra e não colocamos ela em prática. Nós ouvimos a palavra, mas não praticamos, não ouvimos ela, mas não analisamos, não tiramos um momento para meditar sobre a palavra. Nós olhamos muitas vezes para esse versículo, achamos esse versículo tão bonito, mas parar para meditar quem somos nós em Cristo Jesus, porque ele disse aqui no 19, eu continuo dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário, o que é o santuário, né? O que é santuário? Vou trazer para você uma imaginação. As pessoas saem daqui para lá, para Aparecida do Norte, para um santuário, para ver uma santa lá e fazer a sua devoção. Não tenho nada contra eles. Mas então nós somos um santuário, amado, para o Deus vivo. Nós somos a morada do Deus vivo. Somos o santuário do Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para isso, querido, precisamos todos os dias pensar nisso. Quem sou eu em Cristo Jesus? Quem sou eu em Cristo Jesus? No verso 20 diz: porque foste comprado por um preço, glorifica, pois, a Deus no vosso corpo. Somos pagos por um grande preço, somos eleitos por o Senhor nos elegeu ali na cruz. Quando ele foi ali na cruz, quando ele derramou o seu sangue, quando ele foi morto, quando ele foi ressuscitado, ele elegeu nele. Nós estamos nele hoje. Aleluia, Deus é bom. Abra sua Bíblia ainda no livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8:1. Veja que a palavra de Deus nos dá mais um respaldo. Aleluia, quem somos nós em Cristo Jesus. Aleluia, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amado, não tem condenação para aqueles que andam no Espírito.
mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por isso, amado, nós devemos ter essa consciência que nós andamos pelo Espírito, nós não devemos andar pela carne. Muitas vezes vêm as provocações para ver se a carne se levanta, mas quando eu sou uma pessoa que medito na palavra, quando eu sou uma pessoa que oro, eu sou uma pessoa que leio a Bíblia, eu sou uma pessoa que põe a palavra de Deus em prática, quando a velha carne quer se levantar, eu digo, fica quieto no seu lugar. Porque, amado, porque a Bíblia diz que aquele que está no Espírito, aquele que anda segundo o Espírito, nenhuma condenação. A condenação vem, amado, quando nós não andamos segundo o Espírito. Porque, amado, qualquer coisa que nós fazemos fora da vontade de Deus, o Espírito Santo nos traz lembrança. Porque, amado, nós somos eleitos. Nós somos sacerdote santo, nós somos nação santa. Então, todas as vezes que nós cometemos um erro, o Espírito Santo traz para nós a lembrança, traz aquele sentimento de condenação, aquele sentimento que eu errei e eu tenho o direito de pedir perdão por aquele erro. Porque, amado, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo já foi derramado em nossos corações. Então, hoje nós temos essa consciência. Então, querido, que nós possamos ter esse entendimento, né? Disse, no verso 2, diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito, amado, o Espírito Santo me livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Então, amado, hoje nós possamos passar pela morte física, mas não passamos pela morte espiritual. Então nós hoje somos eleitos em Cristo Jesus. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! E aí, no verso 7 diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, e nem em verdade podia ser. O verso 8, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, querido, nós não podemos viver uma vida carnal, porque aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. E nós devemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós não devemos viver uma vida de qualquer jeito, mas uma vida que agrade ao Senhor. Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia! O verso 23. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 23. Aleluia! Veja o que a palavra de Deus disse. Todos encontraram? Evangelho de João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amarás. E viremos a ele e faremos nele morada. Ele disse, se alguém guarde as minhas palavras, se alguém guarde os mandamentos do Senhor, disse, eu virei e farei nele morada. Então, querido, as promessas do Senhor é para aqueles que obedecem à palavra. Ele disse, se guardar as palavras, se nós guardarmos a palavra do Senhor, se nós tivermos a palavra do Senhor arraigada nos nossos corações, o Senhor fará morada em nosso espírito, fará morada no nosso coração, e nós tornamos uma pessoa melhor. Por quê, amado? Porque a presença do Senhor muda todas as coisas. E nós devemos ter essa consciência, querido. Essa consciência. Ele disse, se alguém me ama, né? Se nós amarmos o Senhor, nós vamos guardar a sua palavra, nós vamos guardar o seu mandamento, porque amamos o Senhor, somos eleitos nele, ele pagou um preço pelas nossas vidas, então nós vamos guardar a palavra de Deus, e quando guardamos ela, amado, o resultado vem, mas se nós não guardarmos, o resultado nunca vai chegar em nossas vidas, amém? Aleluia, ai de mim. Querido,
Abra sua Bíblia lá em 1 Crônica. Aleluia. 1 Crônica, capítulo 13. O verso 8. Primeira Crônica. Aleluia. Nós vimos aqui Davi, amado. Davi foi um homem que sempre agradou a Deus. Davi foi um homem segundo, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que sempre lutou pela vida, sempre lutou pelos seus negócios, lutou por tudo. E Davi foi um homem que também ele alegrava na presença do Senhor. Não é porque ele era rei, não é porque ele tinha uma posição, ele se fechava, ele andava de nariz empinado, não. Davi era um homem despojado, um homem livre, um homem alegre. E aqui no verso 8, capítulo 1 Crônica 13, 8, Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todas as suas forças. Davi alegrava perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpa. Ele cantava e tocava os seus instrumentos. Davi foi buscar a arca do Senhor. Davi vinha com a arca do Senhor e ele vinha se alegrando, vinha se cantando, vinha se alegrando na presença do Senhor. E a Bíblia diz que com toda a força de Davi, Davi alegrava na presença do Senhor. Então, querido, que nós podemos pegar essa lição de Davi, esse homem, né, esse grande homem da palavra de Deus, esse grande homem da Bíblia, que trouxe para nós traz para nós uma grande reflexão, um homem que dançava, que pulava, que se alegrava na presença do Senhor. Muitas vezes, querido, nós como pessoas, às vezes começamos a louvar, começamos a cantar, e nós ficamos, às vezes o pessoal do louvor está louvando e nós lá, sabe, só com o pensamento na segunda-feira, ou o pensamento no sábado que passou, ou o pensamento em outras coisas, e não tiramos aquele momento para se alegrar, para se pular, para se correr na presença do Senhor. E Davi, amado, ele foi buscar a arca do Senhor. A arca do Senhor, hoje somos nós que representamos, né, o santuário de Deus. E naquele tempo a arca do Senhor estava vindo. Aí quando vai Davi alegrando com o seu povo, com Israel, ir caminhando o carro de boi, a Bíblia, se você ler o texto, a Bíblia estava levando a arca no carro de boi, carro novo, e ali o boi tropeçou e a arca foi para cair. E aí um dos seus homens colocou a mão e ele morreu naquele momento. Mas aí a arca ficou na casa de Obed-edom. Amado, que eu me alegro, né? Porque essa arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E essa arca, durante 3 meses que ela ficou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado em toda a área da sua vida. Amém. Querido, a arca do Senhor, aleluia. Você é a arca do Senhor. Veja o verso 14. Disse: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo o que pertencia. Tudo que era Deus dele, de Obed-edom, foi abençoada, porque a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom. A arca está na sua casa, irmão. A arca está na sua casa, que é você. Você carrega a presença do Senhor. E por que você não se alegra? E por que você não se declara na sua casa que a sua casa é uma bênção? Amado, aquilo que nós murmura, nós estamos louvando a Satanás. Aquilo que nós deixa incredulidade, dizendo que não dá certo, nós estamos louvando a Satanás. Aquilo que nós dizemos, a minha casa é uma porqueira, você está louvando ao diabo. Mas quando você louva ao Senhor, a sua casa é abençoada.
Muitas pessoas dizem, ô pastor, ô fulano, vem orar na minha casa. Não, querido, você carrega a presença do Senhor dentro da sua casa. Toda a sua casa é do Senhor, porque a arca do Senhor está lá, porque a presença do Senhor está lá na sua casa. Ou a presença do Senhor só está lá quando chega alguém da igreja? Não, é você. Você é um sacerdote real, é uma nação santa, é um povo poderoso em Deus. Porque a arca do Senhor está lá, meu irmão. Quantas arcas do Senhor tem na sua casa? Na minha casa tem 2, eu e minha esposa. Aleluia, carregando a presença do Senhor. E na sua casa você tem 3, né? Cada um de nós temos, né? A arca do Senhor dentro da nossa casa, declarando as bênçãos do Senhor sobre o nosso lar. Pensando naquilo que é bom, naquilo que é agradável. Nós carregamos a presença do Senhor. Ou vocês esqueceram disso? Só porque festejou no Natal? Não, querido. Aleluia, o Natal passou e nós estamos aqui para se alegrar na presença do Senhor. Que nós carregamos a presença dEle. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo move em nossas vidas. Ele nos dá a direção, porque Ele está dentro de nós. Ele não habita mais em uma caixinha. Ele não habita mais numa arca. Ele não habita mais em um templo. Ele habita dentro de você. Você que faz as coisas andar, meu irmão. Se você ficar pensando nas coisas negativas, nas coisas que a Bíblia diz que nós devemos pensar em tudo aquilo que é bom, agradável, naquilo que louve ao Senhor. Quando você pensar nessas coisas, amado, você está louvando ao Senhor. Quando você começa a pensar negativo, começa a pensar que as coisas não vão dar certo, aqueles pensamentos que chegam nos teus ouvidos, no seu cérebro, é Satanás dizendo para você, Deus não pode fazer isso para você. Aí você concorda com ele, você está concordando com o diabo. Então não concorda, amado. Quando chegar pensamento negativo, diga, diabo, aqui não é teu lugar. Aqui eu sirvo o Senhor, o Deus Altíssimo. Eu carrego a presença do Senhor dentro da minha vida. Aleluia! A Bíblia diz que o Espírito do Senhor habita no nosso espírito. Que o Espírito do Senhor, ele comunica com o nosso espírito. Então, amado, nós somos a arca do Senhor. E Davi cantava, alegrava, pulava, né? De alegria. Mas quando a arca... Quando houve aquela situação, Davi ficou triste e teve que deixar a arca na casa de Obed-edom. Mas essa arca ficou lá só 3 meses. E durante esses 3 meses que a arca ficou lá, meu irmão, a casa dele foi abençoada. E tudo que ele tinha foi abençoado. Muitas vezes, querido, nós pensamos em bênção, em coisas financeiras, em dinheiros... Um bolso cheio, uma poupança cheia, mas, amado, a maior felicidade que nós temos é ter saúde, é ter alegria, é ter paz dentro do nosso lar. E quando nós precisamos de alguma coisa, nós podemos ir lá e comprar. Essa é a maior riqueza que nós temos, é o Senhor nas nossas vidas. É o Senhor habitando em nossos corações. Para isso, querido, nós precisamos se levantar na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Deus é bom e o diabo não presta, né? Aleluia! Glória a Deus! Abra a sua Bíblia ainda no livro de João. Você está lá em Crônica, você está no Velho Testamento. Vamos voltar lá para Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Aleluia. Deus é bom. João, capítulo 7, o verso 37. Aleluia. Veja o que a palavra de Deus disse. João 7, 37. Ele disse: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
O verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Quem tem sede, vem a mim, beba. Se temos sede, amado, nós precisamos beber em Jesus Cristo. Precisamos começar a orar em línguas, para você ficar embriagado no Espírito. Quantas vezes você ficou embriagado no Espírito? Não nesse Natal, né, irmão? Se você ficou embriagado no Espírito, começa, pastor, mas como é que eu vou orar, amado? Orar no português você não se embriaga muito, não. Mas se você começar a orar no Espírito, você dá uma risada gostosa. Mas quando você começa a orar no Espírito, orar em línguas, né? Que orar em línguas é muito bom. Muitas vezes a minha esposa me veio dando risada lá no quarto, meu marido está meio grogue hoje, entendeu? Porque, amado, orar em línguas é muito bom. Que aí você, o que a Bíblia está dizendo? Ele diz, se tem sede, vem a mim e beba. E para nós beber? Nós precisamos, lá no norte é no pote, né? Você vai lá no pote e toma água. Mas aqui não, aqui é no Espírito. Nós temos que beber do Senhor. E para beber do Senhor, orando em línguas, falando canções espirituais. Daí a pouco você está assim embriagado no Espírito. Mas se é ao contrário, meu irmão, não vai acontecer. Mas ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior, do interior do seu espírito, fluirão rios de águas vivas. Então vai fluir. Mas para isso, amado, nós precisamos orar em língua. Quando a Bíblia disse lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 14, verso 14, uma coisa assim, fala que quando nós oramos em línguas, nós estamos falando mistério. Quando nós oramos em língua, nós estamos falando com o Senhor. E quando nós estamos falando com o Senhor, nós vamos beber do teu Espírito. Vem uma alegria tão grande dentro de nós, que aí começa a fluir como rios de água viva. O rio, amado, quando ele flui, nesse tempo de muita chuva, né? No tempo da seca, cai árvore dentro do rio, cai folha dentro do rio, cai tanta coisa dentro do rio, né? E aí passa aquele tempo de verão, aquelas árvores caindo, aquelas folhas caindo. Aí quando vem o tempo da chuva, quando vem aquela enchente, aquele rio cheio, ele vai levando toda a sujeira embora. Ele vai carregando todos os entulhos, toda a sujeira, tudo aquilo que está no rio. E aí, daí a pouco, amado, o rio fica água tudo corrente, água limpinha. Assim também o que a Bíblia disse, né? Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Que do seu interior fluirá um rio de água viva. Quantos dias, amado, nesse ano, nós deixamos correr esse rio de água viva dentro de nós? Que nós possamos parar e refletir em nós. Quantas vezes eu dei vazão para o Espírito, para que o Espírito fluísse dentro de mim e trazesse aquela alegria, trazesse aquela paz dentro de mim. Como ele disse no verso 31, diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Do seu interior correrão rios de águas vivas. Querido, nós precisamos parar, nós precisamos meditar, nós precisamos analisar e olhar para a palavra. Senhor, aonde eu tenho negligenciado ao Senhor? Aonde, Senhor, eu tenho falhado ao Senhor? Porque eu sei, amado, que o dia a dia das nossas vidas, Ele traz para nós preocupações, Ele traz tantas coisas para nós fazer e que nós deixamos as coisas do Senhor para sempre para o segundo plano. E no segundo plano, amado, ele não vai fluir. Porque quando você começa a orar em língua, daqui a pouco você está e já dormindo, né? Por quê? Porque está cansado, correu atrás dos afazeres, né? Por isso a Bíblia diz, buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, que nós precisamos tirar esse tempo para estar orando, para estar fluindo na presença do Senhor. Amém? Mas ainda um pouco, abre a sua Bíblia, você está em João,
no 7, vai lá para o verso 4. Evangelho de João, capítulo 4, o verso 19. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que a palavra de Deus disse. Evangelho de João, capítulo 4, o verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adoraram neste monte, e vós dize que em Jerusalém é o lugar onde deve-se adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, credes em mim, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorarão o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, diz, mas a hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que aquele que adore em espírito e em verdade. Essa mulher falava com Jesus, essa samaritana, e quando Jesus falou de todas as suas necessidades, ela disse: olha, eu acho que você é profeta, né? Mas falaram com os nossos pais que nós devíamos adorar neste monte, né? Outros chegam agora e dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Mas Jesus disse: olha, nem neste monte e nem Jerusalém é o lugar de adorar. O lugar de adorar ao Senhor é em espírito e em verdade. Então, querido, nós precisamos adorar no Senhor no espírito. Nós devemos estar sempre adorando o Senhor. Ele disse: adorar o Senhor não é no monte, adorar o Senhor não é em Jerusalém, adorar o Senhor no Espírito. Amado, já pensou se nós aqui no Brasil, para adorar o Senhor, precisava de ir lá em Jerusalém? Ou precisasse de ir no monte para adorar o Senhor? Não, querido. Nós temos o nosso lugar, nós temos a nossa casa, em qualquer lugar nós podemos estar adorando o Senhor no nosso espírito. Então, nós devemos ser um verdadeiro adorador. Nós devemos sempre adorar o Senhor. Tirar esse momento de adoração. Porque quando adoramos ao Senhor, resposta vem para aquela situação que nós achamos que não tem solução. Mas quando adoramos o Senhor, traz provisão para as nossas vidas. E nós devemos ser esse adorador. Essa mulher, ela não entendia aonde devia adorar. Mas o Senhor disse: a hora vem, a hora chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E que nós possamos refletir bem nessa palavra. E que nós possamos cada dia mais ser um adorador do Senhor. Deixar o Senhor fluir em nossas vidas. Querido, que 2026... eu sei que vai ser um ano muito de luta, um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, vai ser um ano muito agitado. Mas uma coisa é certa, nós nunca podemos deixar de adorar o Senhor. Nós nunca podemos deixar que o mundo nos engula. Amado, se o mundo está de pé por causa da igreja, e nós como igreja, nós devemos adorar o Senhor. Nós devemos tirar momento de oração para nós, para o nosso país, para a nossa nação, para o nosso vizinho, para o nosso amigo, pela igreja. Então nós precisamos ser um verdadeiro adorador, para que Deus possa fluir tanto nas nossas vidas, quanto na vida daqueles que nós queremos tanto, que o Espírito Santo possa fluir. E que nós possamos ser um adorador ao Senhor. Amém? Para nós começarmos a terminar, vamos lá para Romanos capítulo 8, o verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Vamos dar uma olhada nele aqui. Aleluia. Deus é muito bom e o diabo não presta. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, 31, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, amado, quem é contra você? Né? Se Deus é por nós, quem é contra nós?
O verso 32, ele disse: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daremos também todas as coisas? Amados, se Deus não poupou Jesus Cristo por nós, por que nós não daremos para Ele todas as coisas? Por que nós não daremos para Ele um tempo de adoração, um tempo de orar em língua, um tempo de buscar a presença dEle, né? Por que nós não podemos dar para Ele? Vai lá para o verso 37, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Então nós somos mais do que vencedor. Amado, nós não somos um vencedor, mas somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Então Cristo nos amou, e nós se tornamos um vencedor, porque Ele venceu por nós. Aleluia, glória a Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, o verso 8, ele disse que o desejo que todo homem levanta as suas mãos santas, sem ira e sem contenda, para adorar Ele. Então, amado, que nós possamos levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda, para adorar o Senhor. Quando nós chegamos no momento de adoração, nós podemos pedir perdão a Deus por algo que tenham cometido e levantar as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda, e adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, e que nós devemos ser um verdadeiro adorador. Eu chamo o grupo de louvor agora para nós tirar um momento de adoração ao Senhor, um momento, pelo menos 2 músicas de adoração ao Senhor. Por isso que eu avisei para vocês que se preparasse para o louvor, né? Então vamos tirar pelo menos 2 músicas de adoração ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, digno de toda a glória. Nós vamos tirar esse momento de adoração. Pastor, mais um louvor, porque esse momento vai ser um momento para nós estarmos adorando ao Senhor. Amém? Aleluia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te adoramos, Pai, pois sabemos que não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu, Jesus. Digno e merecedor de todo louvor. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Senhor. Aleluia.
És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o aquele Espírito, tudo pra mim, tu és. Jesus, Tu és Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o aquele Espírito, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o aquele Espírito, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o aquele Espírito, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és
acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor, tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome, oh, em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, oh, ó Santo Deus, ó Santo Deus, acima de todo, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor, tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo, justo e fiel, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, em adoração. Nos entregamos a ti,
entre nós. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Ó Santo Deus, Santo Deus. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, Tu és santo, 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 Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre elevo minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, a honra, a glória, rebalababas, rebequelebababas, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Cante pra Ele, Jesus. Diga honra, a glória,
E o poder ao Rei. seja dado a ti. Todo louvor Ao Rei. Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus, ao a glória, e o poder, Santo Deus, Santo Deus, só Tu és santo, só Tu és santo, santo. A honra, aumente o volume da sua voz e diga isso para ele com mais força, queridos. A força E o poder ao Rei. seja a ti, seja a ti. E o louvor Ao Rei, ao Rei Jesus. E o louvor, obrigado, Senhor. Declare isso. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida, e Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Tu és o autor, declare isso. Tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida, e Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu
Nós louvamos ao Senhor em 2025, 2026 nós vamos louvar ao Senhor ainda mais. Que nossa vida glorifique ao Senhor cada vez mais, alcançando a estatura de Cristo, vivendo cada vez mais na vontade plena dEle, deixando as coisas velhas para trás, toda mágoa, todo rancor, toda inveja, toda soberba, mas trazendo cada vez mais o coração dele simples e amável, manso de espírito, amando cada vez mais ao próximo, a ele. Este é um ano maravilhoso que vai se iniciar, um ano de graça, um ano de favor do Senhor. Podem as vozes se levantarem ao contrário, mas aqueles que creem permanecerão no Senhor e verão a forte mão do Senhor e o escape nele. Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo em ti. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, e a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. É porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, pois não vivo do que vejo,
Oh, Pai, obrigado, Senhor. Levantamos as nossas mãos para lhe agradecer, Pai. Levantamos as nossas mãos, Pai, sinal de rendimento ao Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelos seus feitos em nossas vidas. Oh, Pai, nós regozijamos na Tua presença, Pai, porque a Sua presença em nós, Pai, oh, cada dia mais nos fortalece. A Sua presença em nós, cada dia mais nos fortalece no Senhor. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Algum pedido de oração?